Boa tarde, dando sequência aos vídeos sobre o Egito Antigo, nós hoje vamos falar da sociedade egípcia. Sociedade egípcia que, como todas as análises sobre sociedades, podem ser compreendidas em termos de classes sociais, como o marxismo entende e analisa as sociedades, geralmente dividindo-as em classes, né? Mas também nós podemos entender essa sociedade também representando ela em pirâmides sociais. Bom, de qualquer forma, seja através de pirâmides sociais ou de classes sociais, a sociedade egípcia ela é dividida em estamentos, ou seja, ela é dividida em algumas camadas, e a ascensão social dentro do Egito é uma coisa realmente quase que impraticável. Assim como em todas as sociedades da antiguidade, praticamente o seu nascimento, o fato de você nascer dentro de uma classe social, dentro de uma camada social, de alguma forma, já pressupõe uma condição social por toda a vida. Ou seja, se você nasce numa família de camponeses, provavelmente você vai ser camponês por toda a sua vida. Se você tem a sorte de nascer numa família aristocrática, você vai pertencer ao Estado, àquela aristocracia, por toda a sua vida. Se você nascer como escravo, provavelmente você será escravo por toda a vida. Então, a sociedade egípcia, como todas as sociedades antigas, inclusive até em termos medievais, a mobilidade social é uma coisa, digamos assim, quase impossível. É um fenômeno quase inexistente. Então, eu também não posso falar que seriam castas, como por exemplo acontece na Índia, mas eu posso dizer castas, para quem não sabe, é quando não há mobilidade social alguma. A sociedade é dividida em castas, em camadas, e a pessoa pertence a um determinado grupo e de lá não sai mais. Mas eu não posso dizer, eu não posso olhar essas sociedades como castas, porém eu posso afirmar categoricamente que a mobilidade social no Egito Antigo e em outras civilizações da Antiguidade, ou mesmo na Europa medieval, é uma coisa muito improvável. Bom, já que não há essa mobilidade, quais são as classes sociais do Antigo Egito? Bom, no cume, no vértice da pirâmide social, nós temos o Deus vivo, o faraó. O faraó é o principal e mais poderoso elemento social da sociedade egípcia. Como ele é entendido, inclusive, como um Deus vivo, não poderia ser diferente. Logo, ele está acima de todas as pessoas. Um exemplo disso é que, quando nós estudamos a economia egípcia, nós vemos o quê? Que a produção, as riquezas do Antigo Egito, elas eram destinadas ao Estado egípcio, e o Estado egípcio, ele é nada mais do que a figura do faraó. O faraó é uma espécie de encarnação viva do Estado e, obviamente, é uma divindade. Então, ela é a encarnação viva do Estado. Então, grande parte da riqueza produzida no Egito é destinada a ele. Há um sistema de tributação no Egito Antigo. Há um sistema de arrecadação de impostos, de cobrança de impostos, que vai cair especialmente sobre os camponeses. Mas, num outro momento, a gente entra em detalhes sobre isso. Saindo do faraó, a camada social logo abaixo é a camada aristocrática. Quem são os representantes dessa aristocracia, desse pequeno grupo de poder que está próximo ao faraó e que obedece diretamente a ele, e que de alguma forma eles são parte dos mecanismos de Estado, são funcionários do Estado egípcio, né? São altos funcionários. Essa aristocracia ela é formada pelos sacerdotes, que são os homens que cuidam
das construções dos templos, dos rituais religiosos, ok? De outro lado, nós temos os escribas. Escribas são aqueles homens que têm por habilidade a escrita e escrevem as leis, escrevem os textos que são produzidos no Egito Antigo, né? Por outro lado, nós temos os militares, que são aqueles que cuidam da ordem, né? Que cuidam do estabelecimento da ordem, da manutenção da ordem no Egito Antigo. O exército também está inserido nisso, afinal de contas, o Egito se alimenta de escravos, então ele vai ter... É um império que tem uma conotação bélica, ou seja, de confronto. E nós temos uma espécie de ministro, que é o vizir, que é um homem que, digamos assim, é um ministro eleito pelo faraó, que está perto dele, que vai ajudá-lo a governar esse Egito. E, obviamente, a própria família do faraó. Lembrando que o faraó, ele tinha liberdade de ter quantas mulheres quisesse, quantos filhos quisesse, sem nos esquecer que o sucederia, né, a sucessão para o governo do Egito caberia ao seu filho primogênito, no caso do falecimento dele. Por outro lado, abaixo dessa aristocracia, nós temos a maior porção da sociedade egípcia, que é a massa camponesa. Massa camponesa que trabalha na agricultura tanto nos períodos de cheia do rio Nilo, que é a época da plantação, quanto de seca do rio Nilo, ou o período de seca sem chuvas, né, aonde se faz a colheita, né, no rio Nilo. E no período de seca do Nilo ou do próprio Egito é quando a massa camponesa egípcia, ela também tem como obrigação os trabalhos nas construções de templos, palácios ou mesmo, por exemplo, das pirâmides. Então, os camponeses têm dupla obrigação no Egito Antigo: pagamento de impostos na hora lá da plantação. Parte da produção ele destina ao faraó, ao Estado egípcio, e uma parte para sua subsistência. E nos períodos de seca, né, no Egito, aonde se faz a colheita, ele vai trabalhar também nas construções de templos, palácios, pirâmides, seja o que for. E por fim, os escravos. Escravos que são conseguidos através de vitórias em batalhas. E os escravos vão trabalhar forçosamente nas construções e nas minas de pedra. São eles que vão quebrar aqueles grandes blocos de pedra, né? Vão arrastá-los e vão trabalhar exclusivamente nessas construções públicas. Essa é a sociedade egípcia: faraó, aristocracia real, massa camponesa e escravos.